Ao longo de milênios, diferentes espécies de animais que andaram sobre a Terra entraram em extinção pelos mais variados motivos, seja por razões biológicas ou interferência humana direta. Graças ao avanço científico em áreas de biotecnologia, cientistas estão tentando trazer de volta alguns desses animais. Em casos em que espécies semelhantes às extintas ainda existem atualmente, o processo pode ser um pouco mais fácil, como no caso das relações entre elefantes e mamutes ou vacas e auroques. Para colocar os objetivos em prática, no entanto, é preciso levar em consideração funções ecológicas, éticas e reintrodução na ecologia, repensando habitats, comidas e contatos com humanos, por exemplo. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora alguns animais que a ciência quer ressuscitar. Mamute lanoso. Uma medida excêntrica com fins nobres, pesquisadores planejam reviver uma espécie extinta, o mamute lanoso, para impedir que mudanças ambientais no Ártico prejudiquem o planeta. Desde 2011, pesquisadores têm feito experimentos com o fóssil de um mamute lanoso que teria morrido há cerca de 28 mil anos atrás, batizado de Yucca. Com uma dessas experiências, os profissionais conseguiram extrair algumas células e o plano atual é reviver um animal histórico no futuro. Os responsáveis por isso são uma equipe de cientistas da Universidade Kindai, no Japão. Eles conseguiram retirar restos de DNA dos ossos de animais extintos e a ideia é restaurar a vida do mamute em questão, extraindo os núcleos das células e transportando-os para ócitos de camundongos, células encontradas em ovários que são capazes de formar um óvulo após a divisão genética. Yucca foi recuperado do permafrost na Sibéria em 2010. É um dos espécimes de mamute mais primitivos já descobertos. O último elefante mamute lanoso teria morrido cerca de 3.600 anos atrás, depois que a espécie começou seu declínio no final da última era glacial, mais de 11.000 no passado. É fato que a ideia do mamute ressuscitado ainda está distante de se tornar realidade, e existe todo um debate ético em torno da engenharia genética. No entanto, é interessante reconhecer o potencial da ciência na atualidade. Tigre dentes de sabre. O inconfundível tigre dentes de sabre encontra-se na lista dos pesquisadores. O chamado Smilodon desapareceu da Terra há aproximadamente 11 mil anos, em decorrência das alterações climáticas da última era glacial. Os tigres dentes de sabre são fortes candidatos nas listas de revivalismo de espécies. Como morreram há somente 11 mil anos e seus corpos podem ser encontrados preservados em habitats congelados, o que tornaria o processo de extração de DNA e reconstrução da criatura um pouco mais fácil. Tigre da Tasmânia. Uma equipe de pesquisadores pode trazer o extinto tigre da Tasmânia à vida novamente por meio de um experimento que está sendo executado pela Universidade de Melbourne, na Austrália. De acordo com informações da Daily Telegraph, graças aos avanços na tecnologia moderna, os cientistas estão mais próximos de clonar diferentes espécies de animais. Responsável pelo sucesso da sequência de genoma do tigre da Tasmânia, ou tilacino, o biólogo da Universidade de Melbourne, Andrew Pask, analisou o feto de 4 semanas, descobrindo um método para que especialistas compusessem o plano genético do marsupial e identificassem algumas particularidades da espécie. Aprendemos mais sobre sua biologia e estrutura populacional ao longo do tempo. O modo como costumava se relacionar com outros marsupiais também foi detectado. Estamos trabalhando nesse experimento há 10 anos e estamos muito satisfeitos em termos estudado tantas coisas sobre esse tipo de tigre, que, a nosso ver, foi o mais diferenciado do reino animal. Isso é inclusive o motivo pelo qual queremos fazê-lo reviver, afirmou ele. Dodô. Uma ave que circulava livremente pela ilha era o dodô, o Rhavus calculatus. Um grande pássaro de asas curtas que já não voava quando foi descoberto.
Seu bico longo e forte era capaz de quebrar as amêndoas mais duras que existiam na região. Possivelmente, um de seus alimentos favoritos. Não se sabe a origem do nome simples e engraçado. Alguns acreditam que a palavra tem origem em Dudor, preguiçoso, pois era assim que os holandeses, primeiros navegadores que chegaram a Maurício, o chamavam. Outros acreditam que o nome tenha relação com a palavra Duders, que ainda em holandês significa traseiro gordo ou nó no traseiro. Ambas as características combinavam bem com a ave, que não precisava voar para se deslocar, alimentar ou se proteger. O certo é que ao desembarcarem na ilha em 1598, os navegadores holandeses que vasculhavam os mares em busca de preciosidades, como a madeira ébano, mudaram para sempre o destino do animal. Sem demonstrar medo ou desconfiança, os dodôs foram facilmente capturados pelos holandeses. O exotismo do dodô tornou a ave um presente perfeito para os reis e imperadores da época. Há notícias de que as aves teriam sido enviadas ainda vivas à corte do imperador Rodolfo II em Praga e ao soberano Jahangir Khan, 1605-1627 na Índia. Os dodôs teriam sido levados até o Japão e foram vistos durante exibições em Londres. Como a voga de presentear os dodôs deu certo, há relatos de que centenas deles não sobreviveram à longa jornada do Índico até a Europa, presos em caixas de madeira. Depois da chegada dos holandeses, a população de dodôs em Maurício começou a diminuir espantosamente. No entanto, o pior ainda estava por vir. Com os navios europeus, chegavam também ratos e macacos. Esses animais exóticos, introduzidos na ilha, logo se tornaram uma peste e passaram a representar uma grande ameaça ao dodô por devorar seus ovos. Assim, apesar de uma população abundante antes da chegada dos seres humanos, em pouco tempo o dodô foi extinto, desaparecendo para sempre da face terrestre. O último animal foi visto em 1668, na região hoje conhecida como Port Louis. Por ser uma ave rara e bastante incomum, os cientistas iniciaram buscas por parentes próximo ao dodô para ser possível a clonagem do animal. A busca se mostra animadora, pois o dodô ainda não é uma espécie tão antiga e ainda possui familiares bem próximos. Periquito da Carolina. Papagaios e periquitos são normalmente encontrados em locais tropicais, como a América Central, mas menos de um século atrás, uma espécie de periquito fez a sua casa ao longo da costa oriental dos Estados Unidos, o periquito da Carolina, extinto em 1918. Como muitos animais agora extintos, este desapareceu por conta da caça em massa. A coloração brilhante de suas penas criou uma demanda para o uso de chapéus e roupas, e o pássaro sumiu da natureza. Felizmente, existem dezenas de exemplares preservados, cujo DNA mitocondrial foi sequenciado a partir de fragmento de casca de ovos do Museu do Estado de Nova York, Estados Unidos, no ano passado. Há tempos, biólogos e historiadores clamam por um clone do periquito da Carolina, e apesar de não existirem planos oficiais ainda, o periquito príncipe negro já foi declarado como possível barriga de aluguel. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre estes animais? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.